Olá, gente boa querida, gente boa de Deus, paz do Senhor Jesus. Hoje é quarta-feira, hoje nós vamos de João capítulo 11, um capítulo muito gostoso de se ler. E eu queria te lembrar para você atualizar a sua leitura, não fique de forma nenhuma atrasado na sua leitura, não perca um dia sequer. Inscreva no canal, mande para alguém, mande para os seus amigos, mas não perca, porque a leitura simples e prática do Evangelho de Jesus Cristo, ela transforma a sua vida, ela transforma o seu coração. Eu estou falando porque ela transformou a minha. Vamos orar? Pai, no nome de Jesus, obrigado por tua palavra, obrigado por esse tempo em que o Senhor nos dá para meditarmos, lermos a tua palavra de forma simples, mas que com o teu Espírito Santo se torna de grande valia para a nossa vida. Obrigado por nos ajudar no entendimento. Nós te pedimos que continues conosco, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá então? João capítulo 11. Um certo homem chamado Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e da sua irmã Marta, estava doente. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava doente, era a mesma que ungiu com óleo perfumado o Senhor e lhe enxugou os pés com os próprios cabelos. Sendo assim, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, eis que aquele a quem amas está enfermo. Ao saber do ocorrido, disse Jesus: essa enfermidade não terminará em morte, mas sim para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. E Jesus amava Marta, a irmã dela, e a Lázaro. Contudo, quando soube que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias no lugar onde estava. Depois disso, falou aos seus discípulos: vamos voltar para a Judéia. Ao que lhe advertiram os discípulos: Rabi, há pouco tempo os judeus tentaram apedrejar-te, e mesmo assim estás indo para lá outra vez. Falou: Senhor, a gente saiu de lá. Lembra que eles queriam te apedrejar? A gente saiu de lá fugido. Agora o Senhor está querendo voltar para lá? Falou. Jesus lhe respondeu: não são 12 horas do dia? Se alguém caminhar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se caminhar na noite, tropeça, porque a luz não está nele. Ele disse: o que eu faço está claro. Eu ando de dia. Eu não ando à noite. Quem anda à noite é ladrão, é salteador. Naquela época isso era muito comum. As pessoas, ao entardecer, fechavam as suas portas. Se alguém quisesse fazer qualquer uma outra coisa, como coisas obscuras, coisas estranhas, prostituição, roubos, furtos, eles faziam à noite. Hoje já faz às claras, né? Mas eles faziam à noite. Jesus disse: as minhas obras são feitas na luz, por isso eu não tenho medo de caminhar na luz. Tendo dito essas palavras, prosseguiu explicando-lhes: nosso amigo Lázaro dorme, mas eu vou até lá para despertá-lo. Então seus discípulos lhe disseram: Senhor, se ele está dormindo, vai ficar melhor. Entretanto, Jesus lhes havia falado da morte de Lázaro, mas os discípulos pensaram que Jesus estivesse se referindo ao repouso normal do sono. Ao que Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu, e para o vosso bem. Estou alegre por não ter estado lá, para que agora possais crer. Sendo assim, vamos ter com ele. Falou: Lázaro morreu, está tudo bem. Eu agradeço a Deus por ele ter morrido, porque nós temos agora uma oportunidade grande para mostrar a grandeza de Deus e que todos possam crer. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos seus companheiros discípulos: vamos também nós para morrermos com ele? Ao chegar, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Ora, Betânia ficava próximo de Jerusalém, cerca de 15 estádios, um povoado muito próximo de Jerusalém. E muitos dentre os judeus tinham vindo juntar-se ao grupo de mulheres e procuravam confortar Marta e Maria pela morte do irmão. Assim que Marta ouviu que Jesus estava a caminho, saiu ao seu encontro. Maria, no entanto, ficou sentada em casa. Disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que mesmo agora, seja o que for que pedirdes a Deus, ele te dará. Jesus então assegurou-lhe: o teu irmão ressuscitará. E Marta lhe disse: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Esclareceu-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida.
aquele que crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Tu crê nisso? Ela afirmou, sim, Senhor, eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que deveria vir ao mundo. Depois de dizer essas palavras, Marta seguiu seu caminho e chamou Maria. Ele disse em particular, o mestre chegou e chama por ti. Assim que Maria ouviu isso, levantou-se apressadamente e foi ao encontro dele. Jesus ainda não havia entrado no povoado, mas estava onde Marta o encontrara. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo que ela se levantou apressadamente e saiu, seguiram-na, julgando que ela fosse ao sepulcro para chorar ali. Então, quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava, vendo-o, prostrou-se a seus pés e desabafou, Senhor, se estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Sendo assim, ao ver Maria chorando, bem como os judeus que vieram com ela, Jesus indignou-se no espírito e compadeceu-se. Perguntou-lhe Jesus, onde o colocastes? E eles indicaram-lhe, Senhor, vem e vê. Versículo 35, Jesus chorou. Jesus chora porque, como homem, ele tinha sentimentos. E ele chora ao ver o que o pecado trouxe à humanidade. Com o pecado vem a morte, e o que a morte causa, a separação, a dor, a angústia que ela causa nos corações das pessoas. E não só a morte física, mas a morte espiritual. E aí ele chora junto, porque amigos são assim, amigos choram juntos. Amigos se compadecem uns dos outros. Então os judeus comentaram, vede como ele o amava. Mas alguns deles questionaram, não poderia este homem que abriu os olhos do cego ter evitado que seu amigo morresse? Já tinha gente murmurando aqui. Falei, ele não é tão milagroso? Por que ele abriu olhos ao cego? Porque ele não veio e não curou o amigo dele. Então novamente Jesus se indigna em seu espírito e comovido dirige-se ao sepulcro, e era uma gruta na rocha, como uma pedra fechada à entrada. Determinou Jesus, tirai a pedra. Preveniu-lhe Maria, irmã do falecido. Senhor, ele já cheira mal, pois já se passaram 4 dias. A gente embalsamou, mas não tem aí... não teve nada que pudesse segurar esse fedor. Já tem 4 dias. Encorajou Jesus. Eu não te falei que se creres verás a glória de Deus? Então tiraram a pedra da entrada do lugar onde o homem morto estava deitado. E Jesus, levantando seus olhos aos céus, agradeceu. Pai, dou-te graças porque me ouvistes. Eu sei que sempre me ouves. Que coisa gloriosa. Eu sei que sempre me ouves. Isso é comunhão. Mas disse isso por causa da multidão que está ao meu redor, para que creiam que tu me enviastes. E tendo dito estas palavras, clamou em alta voz, Lázaro, vem para fora. Então o homem que havia morrido saiu da gruta, tendo os pés e as mãos atados com faixa de linho e o rosto envolto em um pano. Jesus orientou, retirai as faixas dele e deixai-o seguir. Assim muitos dentre os judeus que tinham vindo consolar Maria, vendo que o que Jesus fizera, creram nele. Mas alguns deles foram até os fariseus e os informaram de tudo quanto Jesus havia feito. Então os chefes dos sacerdotes e os fariseus convocaram uma reunião no sinédrio e disseram, o que podemos fazer? Pois esse homem realiza muitos sinais. Falou, agora o bicho pegou pra gente, porque enquanto ele estava aí curando cegos, fazendo essas curinhas por aí, a gente ainda dizia e questionava, mas agora o cara ressuscita um homem depois de 4 dias de morto. Isso está comprovado. Isso a gente não pode negar, agora escancarou a coisa. O que a gente faz? Esse homem virou uma pedra no nosso sapato. Observe a que ponto chega a religiosidade no coração da pessoa. Se o deixarmos seguir livre, todos acreditarão nele. E então virão os romanos e tomarão tanto o nosso lugar como a nossa nação. Isso aqui era briga por poder. Os caras estavam com medo de perder o posto, porque o templo dava muito lucro. Ainda hoje tem muita gente aí. Tem um medo danado de perder o posto.
porque é sua fonte de renda, de lucro. Entretanto, um deles, chamado Caifás, que naquele ano era o sumo sacerdote, disse a eles: Vós falais do que não compreendeis. Nem considerais que é do vosso interesse que morra um só homem pelo povo e não pereça toda a nação? Por outro lado, ele não revelou isso de si mesmo, mas sendo o sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus morreria pela nação judaica. E não somente por aquela nação, mas também para congregar em um só povo os filhos de Deus que andam espalhados pelo mundo. Assim, daquele dia em diante, pactuaram em tirar a vida de Jesus. Por isso, ele já não andava livremente entre os judeus. Em vez disso, retirou-se para o interior, próximo ao deserto, chegando a uma cidade chamada Efraim, e ali permaneceu com os seus discípulos. A Páscoa dos judeus estava próxima. Muitos daquela região do interior subiram para Jerusalém a fim de participarem das cerimônias da purificação antes da Páscoa. Então procuravam Jesus e comentavam uns com os outros dentro do templo: Que pensais? Virá ele à festa? Será que esse homem vem para a festa? Por outro lado, os chefes dos sacerdotes e os fariseus haviam dado ordem para que, se alguém soubesse onde ele estava, o denunciasse, a fim de poderem prendê-lo. Fim daqui o capítulo 11 de João. O milagre e a ressurreição de Lázaro aqui foi um ponto culminante aqui. Foi o estupim, na verdade. Os fariseus olham, se reúnem e dizem: não é possível, agora ele extrapolou todos os limites e a gente não tem mais como dizer que esse homem não é de Deus. Esse homem realmente ele é de Deus, né? Esses milagres aí estão comprovando isso. Se a gente não barrar esse homem, todos os nossos irmãos vão segui-lo, nós vamos perder o nosso posto, porque os romanos virão e nos destronarão. Então, nós temos uma saída, vamos matá-lo. E foi isso que eles intentaram no coração, e a partir daí, eles acordaram entre eles para o matarem. Que Deus nos ajude e Deus nos dê graça para que esse sentimento de religiosidade, de perversidade, passe longe dos nossos corações. Os nossos corações precisam estar ligados em Deus. Renda-se à palavra de Deus. Abra mão do seu jeito, da sua vontade, abra mão da sua forma de pensar. Ela só te leva à destruição. Precisamos pensar como Jesus pensou. Precisamos amar como Jesus amou. Renda-se ao Evangelho. Esse é a única forma, é o único caminho. Que Deus abençoe. A gente se encontra amanhã aqui no capítulo 12. Forte abraço e até lá.